Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a crise do presidencialismo brasileiro, parte 1. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu vou gravar 4 vídeos sobre a crise do presidencialismo brasileiro. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o vídeo que vai fazer um debate sobre como o presidencialismo se desmoralizou. Como vão ser 4 vídeos, os raciocínios vão se concatenar, vão se encontrar. Eu vou falar da questão do STF, do Senado, vou falar do parlamentarismo orçamentário que está colocado no Brasil, vou falar da Lava Jato, vou falar dos militares, tudo isso. Só que eu quero começar fazendo um debate com vocês sobre como o presidencialismo aqui se desmoralizou. Vamos lá fazer um debate que é muito importante. Esse debate tem 2 aspectos teóricos de fôlego. O primeiro aspecto teórico, em maior grau de abstração, é que no capitalismo dependente latino-americano, não só o brasileiro, você teve a transição do modo de produção colonial escravagista para a república burguesa, que foi, no geral, uma modernização conservadora, né? Uma transição que manteve, no caso brasileiro, por exemplo, uma independência sem abolição da escravidão e uma abolição da escravidão sem reforma agrária. Então, conservou-se a estrutura oligárquico-exportadora e processo de estigma, de preconceito, de exclusão, de marginalização da população negra. É o que se repete, por exemplo, no Peru, contra a população indígena, na Bolívia contra a população indígena, é algo que com alguns traços diferenciados acontece também na Colômbia, é algo que também com traços diferenciados acontece na Argentina, no Uruguai, de maneira geral, na América Latina, com nobres e raras exceções, você tem a criação de uma república burguesa que não passa por reforma agrária, que não passa por processos de soberania nacional e tentativa de criação de complexidade produtiva, questionando a estrutura primária exportadora, que não passa por questionamento do poder dos latifundiários, né, dos grandes caudilhos, dos grandes proprietários de terra, dono de forças militares, inclusive armadas privadas. Enfim, uma república burguesa sem um conteúdo popular, sem um conteúdo democrático, sem um conteúdo nacional. Por uma série de processos que não dá para a gente aqui fazer um debate aprofundado, a partir dos anos 20, 30, 40, aparece a figura do tal do presidente populista, né? O que é o presidente populista? É o presidente que encampa processos de modernização, na maioria das vezes modernização conservadora, só que traz algum ganho concreto para a classe trabalhadora em termos de nível de emprego, salário mínimo, direitos trabalhistas, acesso a políticas de saúde, de educação, de moradia popular, urbanização, desenvolvimento socioeconômico, oportunidades de emprego e por aí vai. Então, é muito marcado na memória histórica da classe trabalhadora a ideia de que, a vida toda eu fui desamparado, eu era sem voz contra potentados locais, contra latifundiários, contra oligarcas locais, contra os órgãos do poder público burguês, e de repente apareceu um presidente que fez alguma coisa, um presidente que provocou alguma mudança, um presidente que transformou minhas condições de vida. E aí isso junta com a matriz católica, e nessa matriz católica de formação da América Latina tem uma coisa que é muito interessante, né? A relação do católico tradicional com o santo é tipo assim, meu irmão, ele pode, em vários momentos, não atender meus pedidos, em alguns momentos eu tenho que colocar o santo de castigo e tal, mas em algum momento a graça vem. Então a fidelidade ao santo não é meio um aspecto que é mantido de acordo com uma relação de troca imediata. Então, tudo que eu pedir eu vou ter. Não necessariamente. Eu vou brigar com o santo, eu vou me zangar com o santo, eu vou reclamar com o santo, mas eu vou ter alguma graça, né? Então, é uma fidelidade que vem de uma expectativa de que algo vai ser alcançado, ou até de uma memória de que, já consegui uma graça antes, já consegui um milagre antes, já consegui alguma coisa antes. Não estou conseguindo agora, mas em algum momento eu posso conseguir de novo. Então essa matriz católica muito forte no ethos da América Latina e também do Brasil, viu, gente? Isso ajudou muito a desenvolver uma relação política com a liderança chamada de populista, que é muito parecida com a relação que a população trabalhadora, especialmente do campo, historicamente tem com o santo católico, né? E aí, e também relações, inclusive, relações de
clientelismo com algum latifundiário local, que é autoritário, que é violento, mas que também, de certa forma, oferece proteção, que às vezes dá uma benesse, e num casamento dá um leitãozinho para matar, ou deixa construir uma casa no território dele, na propriedade dele, você vai ter que trabalhar, mas pô, tem uma casa, você pode construir, tem uma sua rocinha, enfim. Então, há um histórico na América Latina meio que de desprezar o legislativo, de não dar muita importância para o legislativo, porque historicamente, uma maioria dos países da América Latina, inclusive o Brasil, nunca fez reforma agrária. O legislativo é muito dominado por oligarquias locais, né, por uma dinâmica de reprodução burguesa muito ligada ao familismo. Então, cada estado, cada região tem aquela família que é historicamente muito poderosa, e é muito poderosa há 100, 150 anos, 80 anos, 200 anos, 90 anos, meio que manda na política local, né? Meio que manda na política local, tem muita força no legislativo, e dali não sai muita coisa. E quando sai, é muito ligado a uma figura do executivo, né? Então, muito uma prefeitura marcante, um governo do estado marcante, uma presidência marcante. Então, historicamente, a população trabalhadora sempre colocou muita fé no presidencialismo e pouco no legislativo, né? Essa é uma das coisas, inclusive, que a classe trabalhadora brasileira e latino-americana, de maneira geral, nunca botou muita fé em parlamentarismo. Nunca foi o nosso, nunca foi a tendência de nossa conformação institucional. No caso específico da conjuntura recente do Brasil, a gente vinha de 21 anos de ditadura, né, em que existia um processo econômico hiperinflacionário, perda do poder de compra do salário mínimo, empobrecimento da população, crise, desabastecimento, vários problemas e tal. E no bojo dessas lutas, a gente conseguiu fazer uma Constituinte em 88, que é uma Constituinte de inspiração social-democrata, né? A Constituinte anuncia um estado de bem-estar social para o Brasil, e é fruto de um processo de ascensão da luta de massas ali da classe trabalhadora, né? Movimento comunista, petismo nascente, a retomada do trabalhismo com Brizola, Darcy, por aí vai. A gente consegue imprimir muitas coisas importantes na Constituição de 88, e na própria década de 80, né, a gente conquista na prática o SUS. Então, assim, não é pouca coisa. O SUS, a reforma antimanicomial e várias conquistas importantes. Tal sorte que essa Constituinte de 88, junto com a volta das eleições diretas, anunciava para o povo brasileiro uma ideia de que, pô, finalmente a gente vai voltar a ter voz, finalmente vai resolver os problemas do Brasil, finalmente as condições de vida do povo brasileiro vão ser resolvidas, porque a gente vai ter um presidente eleito, um presidente do povo, que vai resolver os problemas, né, e que vai colocar em prática a Constituição. Acontece que, por uma série de processos históricos, a gente não ganha a eleição de 89, né? Quem ganha é o Fernando Collor de Mello. O mandato do Collor é ultra conturbado, cheio de problemas e tal, ele termina sofrendo impeachment, o Itamar assume ali num governo tampão, e a eleição de 84, ela anuncia uma contradição fundamental, porque ganha um projeto neoliberal com base numa Constituição, num arcabouço jurídico-político de inspiração social-democrata, né? De inspiração do welfare state, do Estado de bem-estar social. Como é que o FHC resolve isso? O FHC resolve isso, bicho, destroçando a Constituição brasileira, né? Uma reca de emenda constitucional, e aí bota um procurador-geral da República que não anda nada, sai destruindo tudo que era conquista, sai privatizando tudo, sai dilapidando o Estado. O FHC, por exemplo, ele foi muito hábil. Quando ele viu que, bicho, ó, as privatizações do FHC não foi só a instalação do neoliberalismo, foi quebrar as pernas do sindicalismo público para conseguir aplicar de maneira mais rápida e eficiente o programa econômico dele. Então, assim, houve uma geração de desemprego em massa, uma desestruturação de serviços públicos para facilitar a implementação daquele programa. Então você tem uma aspiração de bem-estar social muito forte, né, porque por uma série de processos históricos no século XX, ainda hoje, o povo trabalhador, em média, tem aspirações, por assim dizer, desenvolvimentistas, social-democratas. Se eu vou perguntar, pô, você é a favor do Estado intervir na economia, ter importância na condução do processo econômico, as pessoas vão dizer que sim. Se perguntar se é a favor de rico pagar mais imposto do que é pobre, vão dizer que sim. Se você perguntar, ó, a educação e saúde deve ser obrigação do Estado, a maioria vai dizer que sim. Então, nessas pesquisas de opinião, a gente registra que há uma média histórica de uma opinião meio que um modelo ali desenvolvimentista, uma tentativa de social-democracia brasileira, né?
No geral, inclusive, a maioria do povo trabalhador ainda é contra a privatização, que é um negócio impressionante, né? Depois de 30 anos ininterrupto de propaganda neoliberal na grande mídia e por aí vai. O fato é que FHC, ele com um plano real que começou no governo Itamar, né, gente? O FHC pegou a fama, mas enfim, foi obra do governo Itamar. O FHC, ele consegue dizer assim, ó, bicho, tá vendo essa melhora que vocês tiveram no plano real? Porque no imediato, o plano real, o controle da hiperinflação aumentou o poder de compra da classe trabalhadora de maneira significativa e aí teve também uma abertura comercial gigantesca, a explosão das lojinhas de R$1,99, teve uma sensação de consumo, estou vivendo melhor, estou comendo mais, estou comprando mais roupa, estou comprando mais móveis. Não durou muito, mas o FHC jogou dos 8 anos dele na presidência com a ideia de que, ó, se eu sair, acabou o real e vai voltar o terror que era os anos 80, né? O FHC fez a campanha de 94, basicamente sustentado pelo plano real e ganhou a reeleição, basicamente num discurso de um econômico que é, ó, se o Lula ganhar a eleição, ou o Ciro Gomes, que foi candidato na época, vai voltar aí para a inflação, vai acabar a moeda forte, vai destabilizar a economia, vocês vão perder a estabilidade monetária, o fim da hiperinflação que vocês ganharam com o plano real. O fato é que o segundo mandato do FHC, um desastre completo e absoluto do ponto de vista de emprego, de renda, de nutrição, de capacidade de consumo, de condições de vida da classe trabalhadora. E aquele ideário, né? Aquele ideário meio que social-democrata lá brasileira, de que ó, a gente quer educação, saúde, quer emprego, quer ação do Estado para reduzir as desigualdades, a gente não quer o livre mercado, assim, na prática era isso. Isso o FHC ele não conseguiu mais sustentar na base da propaganda só do plano real. Tem um dado que muita gente esquece, que a gente, na eleição de 2002, os candidatos anti-PSDB de oposição, Lula, Ciro e Garotinho, juntos no primeiro turno, tiveram quase 70% dos votos. Tipo assim, 70% do povo brasileiro falou assim, meu irmão, foda-se o PSDB, eu quero outra agenda. E a agenda do Lula em 2002 era basicamente uma agenda de realizar as promessas da Constituinte. No geral, no fundamental, era isso, sabe? Não era dito com esses termos, mas na prática era isso, de realizar as difusas e também as concretas bandeiras aspiradas pelas lutas populares nos anos 80, popularizadas, né, materializadas inclusive em organizações. Então, fazer uma reforma agrária, uma reforma tributária progressiva, fazer uma política para gerar emprego em massa, garantir investimento público massivo em saúde, em educação, em assistência social, em cultura, em infraestrutura, garantir o combate à fome, o combate às desigualdades, democratizar a comunicação, apoiar a indústria nacional do cinema, da cultura, uma política de comércio exterior com perspectivas autônomas, que não seja subordinada aos Estados Unidos, enfim, uma série de reformas estruturais que boa parte delas, inclusive, estavam ali anunciadas na própria Constituição, no próprio processo constituinte. O Lula, por uma série de razões que não dá aqui para a gente especular com detalhes, mas o Lula ele consegue uma mágica fantástica, uma mágica não, né? Uma engenharia política fantástica, né? Que é o Lula entrega a sensação, veja, preste bem atenção, o Lula entrega a sensação de, finalmente, as promessas de uma social-democracia à brasileira estão sendo entregues, porque está melhorando o acesso à educação, especialmente à educação superior, à saúde, está gerando emprego, o povo está consumindo, está reduzindo a fome, e Minha Casa Minha Vida, e grandes obras, e não sei o quê, Bolsa Família, e por aí vai, uma rede de assistência social, e luz para todos, e programa de cisternas, tudo isso sem fazer reforma estrutural nenhuma. Então Lula conseguiu engenharia ali, e aí tem vários debates aqui que a gente pode fazer sobre isso, né? O papel do ciclo das commodities, o papel da economia global naquele momento, China, enfim, tem uma série de debates. Mas o que é importante é que o Lula conseguiu, naquele momento, entregar uma promessa de uma social-democracia à brasileira, sem reformas estruturais. E aqui eu acho que é outro dado muito importante que a gente nunca pode perder de vista. Na segunda metade do segundo mandato do Lula, foi o momento de maior legitimidade social da história da democracia burguesa no Brasil. Assim,
Nunca antes na história desse país, usando a frase do próprio Lula, a democracia burguesa teve tanta legitimidade, tipo, tanta gente dizendo assim, caramba, tá bem, velho, a vida tá melhorando, vai melhorar mais, tá legal, tá indo bem, e por aí vai. O Lula aproveita essa popularidade toda, mais de 80% de aprovação, não faz nenhuma reforma, não faz nenhum enfrentamento, mantém todo o modelo neoliberal dependente que está em contradição direta com as aspirações difusas de uma social-democracia à brasileira e da própria Constituinte de 88. Lula mantém tudo, consegue eleger a Dilma e já na Dilma 1, o modelo dá sinais de esgotamento, né? Já ali o negócio dá sinais claros de esgotamento. Eu fiz um debate muito amplo no meu vídeo sobre junho de 2013, é um vídeo de mais de 1 hora, em que eu falo sobre endividamento das famílias, aumento do custo de vida, disparada o número de greves a partir de 2010. O número de greves não para de subir e tal. De maneira geral, ficou muito claro que a engenharia política construída no governo Lula, especialmente do final do primeiro mandato para começo do segundo, não estava tão sólida, não estava conseguindo se sustentar. Era muito difícil manter o grau de satisfação, manter o grau de adesão do povo brasileiro de maneira geral, sem tocar em nenhum interesse da classe dominante do imperialismo, ou seja, agradar a burguesia e o povo, bancários e banqueiros, camponeses e latifundiários, trabalhadores e grandes empresários, monopólios, interesses de soberania nacional, interesses dos monopólios estrangeiros. Essa engenharia foi muito difícil para Dilma conseguir manter, e aí, como vocês bem sabem, né, teve a crise de junho de 2013, a popularidade da presidenta foi-se embora, e aí faltou uma liderança política, faltou um papel da presidenta naquele momento, exercer seu papel de líder da nação, que está consolidado como essa deve ser a figura institucional do presidente. A eleição de 2014, muito difícil para Dilma, mas ela consegue se reeleger, mas ali já tinha um problema grave, que era, havia uma desconexão entre a capacidade do governo mantendo o modelo de governabilidade e o modelo econômico de continuar satisfazendo as aspirações por emprego, por renda, por consumo, por oportunidade, por mobilidade social da maioria do povo trabalhador, né? A contradição entre um fundamento de projeto econômico, de modelo econômico neoliberal dependente e uma política, né, que se diz preocupada com erradicar a fome, com erradicar o desemprego, com erradicar a miséria, com erradicar o analfabetismo, uma política que se propõe a grandes metas nacionais, mas que tem seu fundamento no modelo econômico neoliberal. Além disso, Dilma é eleita com um déficit de legitimidade, porque Dilma era uma pessoa que não foi testada nas urnas, Dilma era uma figura muito mais de bastidor, uma figura de burocracia estatal e partidária, e foi colocada ali pelo Lula para ser sucessora dele, muito na base da propaganda, da imagem do Lula, né, ao ponto de que em 2014, hoje em dia pouca gente lembra disso também, mas teve um movimento Volta Lula, viu, gente? Em que banqueiros, latifundiários, gente dos monopólios de mídia, figuras do próprio PT e de outros partidos pediram para Lula voltar a ser candidato. Então vê que negócio, que déficit de legitimidade da porra. Então a presidenta, ao invés de disputar a reeleição, tem movimentos abertos, inclusive no próprio partido dela, dizendo assim, não, pô, volta o presidente antigo, essa aqui a gente não quer mais não. O fato é que, quando Dilma ganha a eleição, Dilma, o PT, Lula, todo mundo, tem uma escolha, né? Qual é a escolha? Gente, ali havia uma contradição gravíssima, e aí não dá para detalhar muito nesse vídeo, mas havia uma contradição gravíssima entre as expectativas do povo trabalhador e o que estava demandando a burguesia como elemento de acelerar sua taxa de lucro. A escolha de Dilma Rousseff, do PT, de Lula, dos partidos aliados, a gente sabe bem qual foi. Foi colocar o banqueiro Joaquim Levy como ministro da Fazenda, banqueiro do Bradesco, e começar um ajuste fiscal que, junto com a Lava Jato, dobra a taxa de desemprego em 10 meses. Então, o governo Dilma se vê numa situação em que você tem um ataque à presidência por parte da Lava Jato, que já estava ali, um cerco dos monopólios de mídia, um Congresso cada vez mais hostil, porque cada vez mais empoderado a partir de um esquema do Arthur Lira, distribuir dinheiro de corrupção e montar uma base fiel suprapartidária a partir de esquemas de suborno, que não foi enfrentado, não foi desmontado, né, nem nada disso, pelo contrário, e a presidenta perde a possibilidade de liderar a nação, porque estava todo mundo puto com
desemprego, tá ligado? E, tipo, não é desprezando os efeitos da Lava Jato, mas mesmo, por exemplo, 2014 e 2015, a própria presidenta não fez um debate direto e aberto e crítico sobre o que estava significando a Lava Jato na perda de empregos, né? Esse debate o PT comprou muito mais, inclusive a partir de 2017, 2018, foi que as figuras do PT começaram a abraçar mais esse debate. E vamos lembrar, né? Até pouco tempo atrás, Haddad, por exemplo, em 2018, elogiou a Lava Jato, né? O próprio Haddad dizia que golpe era uma palavra muito dura. Coloca tudo isso na tela aí, Maxwell, para esse povo ver e lembrar dessas coisas. Então, demorou para encaixar um discurso, inclusive fazer um debate sobre o que estava significando a Lava Jato para a economia brasileira. O fato é que a presidência ficou pendurada na brocha, porque a burguesia não queria mais Dilma presidenta, né? Porque o povo trabalhador desorganizado não estava mais apoiando o governo, porque o governo estava ruim do ponto de vista econômico. Dilma praticou uma série de ataques contra a classe trabalhadora e direitos trabalhistas com a política de austeridade, Dilma, o PT, Lula apoiando e todo mundo. E a classe trabalhadora organizada, inclusive boa parte dela dirigida pelo PT, estava com pouca base, estava desmoralizada, uma série de processos de despolitização. E a burguesia brasileira decide assim, meu irmão, vê só, a gente não gosta do povo, a gente não gosta dessa gente brasileira porque eles têm aspirações muito à esquerda no campo econômico, né? Então, foda, uma merda, vamos fazer o quê, porra? Vamos dar um golpe parlamentar. Vamos dar um golpe parlamentar e vamos matar na base esse desejo que teima em aparecer nas eleições de uma aspiração à social-democracia no campo econômico, em toda eleição presidencial. Então vamos dar um golpe parlamentar, vamos quebrar as regras do jogo, vamos impor um teto de gastos, que veja, gente, o teto de gastos é uma fórmula genial do ponto de vista da burguesia, que é assim, ó, bicho, vamos proibir por lei qualquer um de materializar esse desejo de uma social-democracia à la brasileira e colocando uma trava no crescimento do gasto público, do investimento público, na ampliação da capacidade do Estado de oferecer serviços e políticas públicas. Assim, é inegável, né? Que é genial do ponto de vista da burguesia, saca? E tanto que eles não fizeram isso do ponto de vista econômico, de crescimento da dívida, não. Foi uma medida política para tentar matar essa tendência. E o plano era o PSDB ganhar a eleição em 2018, né? Esse era o plano. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha um Bolsonaro. Só que foi o que eles fizeram. Eles desmoralizaram de tal forma a presidência, desmoralizaram de tal forma o instituto do presidente como alguém que vai olhar pelo povo, alguém forte, alguém que tem capacidade de fazer, de enfrentar. Porque, veja, na história brasileira, o brasileiro está acostumado com a imagem de líderes fortes, por uma série de questões. Então, o Getúlio Vargas, que governou de 30 a 45. Quantos deputados passaram pelo parlamento brasileiro nesse período? Um bocado, foda-se, ninguém lembra. O Getúlio Vargas, que governou de 30 a 45, e o pai dos pobres, e não sei o quê, por aí vai. Aí vem um interregno ali do Dutra, né? Bem curto, aí volta o Getúlio Vargas de novo, aí depois Getúlio Vargas se suicida, aí vem um grande JK que corta o Brasil de obra, emprego, e ninguém nunca entendeu muito bem como é que foi aquilo na consciência popular mais despolitizada, mas esse grande presidente que fez Brasília, emprego que só a porra, construiu barragem, levou emprego, modernização e tal, aí vem Jango, e aí assim, né? Jango barra Jânio Quadros, todo o processo que a gente vê ali. E depois tem vários presidentes militares barra ditadores que, de novo, gente, ninguém lembra muito, com exceção dos momentos de crise, do quem estava, quem eram os deputados, quem eram os senadores, eram os presidentes, eram as figuras fortes, né? O brasileiro, por uma série de motivos, se acostumou muito com a ideia de uma presidência forte. Se vai sair algo de bom, vai sair da presidência. E aí, essa presidência desmoralizada, essa presidência humilhada, porque na prática o impeachment foi isso. Essa presidência que prometeu muda mais, prometeu que não vai tirar direitos trabalhistas, nem que a vaca tossisse, ela não mudou mais, ela tirou direitos trabalhistas e ela foi humilhada por uma série de deputados que a maioria do povo brasileiro nem sabe quem é, que não acompanha a votação,
porque não lembra quem votou na última eleição, porque não acompanha os bastidores do dia a dia do Congresso Nacional, porque a mídia burguesa só despolitiza, noveliza, as pessoas não entendem muito, gravam alguns nomes, né? Tipo Renan Calheiros, Sarney, Collor, não sei o que, meio que a coisa se personifica em alguns nomes, mas, tipo assim, os grandes deputados que têm capacidade de articulação, lideranças partidárias e tal, a maioria do povo não sabe nem quem é essas figuras, percebe? Não tá no dia a dia, não acompanha, não sabe o nome. Porra, chega aqui em Recife, pergunta assim, ei bicho, quem é Gilberto Kassab? Meu amigo, olha, eu acho muito difícil, tirando gente que é militante, ou gente que é envolvido com política, ou gente que viveu em São Paulo, ou tem parentes em São Paulo num período recente, saber quem é o Gilberto Kassab, que é simplesmente hoje presidente do partido que mais tem prefeitos no Brasil inteiro, tá ligado? O cara que tá no governo da Prefeitura de São Paulo, tá no governo estadual de São Paulo e tá no governo federal. Então o cara tem influência nos 3 maiores orçamentos do país, orçamentos públicos. Mas assim, quem é Gilberto Kassab para a maioria da população? A população nem sequer sabe quem é esse ator político. Então, essa ideia de que é possível derrubar uma presidenta eleita, desmoralizá-la, humilhá-la, que na prática foi isso, depois dessa presidência negar o que ela prometeu, depois dela não entregar, depois que ela romper esse sentimento de que, porra, minha vida estava melhorando, minha vida podia melhorar mais e tal, e de repente minha vida piorou muito e não voltava. E aí, golpe, a gestão do Temer aprofundou isso, né? Porque, tipo, eu acho que é outro dado que a gente para pensar pouco. Quem tem 30 anos, quem tinha 30 anos, aliás, quando o Temer assumiu, se acostumou com a ideia de uma presidência que traz melhoras, porra, de uma presidência que traz um Bolsa Família, que traz uma vaga de universidade, seja pública, seja privada, de uma presidência que dá condições de emprego, que faz concurso público, que não sei o quê. E, de repente, é uma presidência que só sai ataque, 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 ataque. E tome-lhe lapada, tome-lhe lapada, tome-lhe lapada, tome-lhe corte, tome-lhe lapada, e ataque, 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 e desemprego nas alturas, e pobreza crescendo, e miséria crescendo, e tome-lhe corte, tome-lhe corte, tome-lhe corte, tome-lhe corte, tome-lhe corte. De repente, como essa presidência foi tão desmoralizada, muitos brasileiros foram para a ideia de que, meu irmão, nem no presidente eu consigo confiar mais, nem nele dá mais, eu vou mudar. Não existe mais esperança, vou mudar tudo que tá aí, mudar tudo que tá aí. E aí vai no Bolsonaro, né? Vai no Bolsonaro, assim. E uma parte, inclusive, da população votou no Lula não acreditando num projeto de país. Votou no Lula não, votou no Haddad, né, gente? Não acreditando num projeto de país, não acreditando, votou no Lula, no Haddad, porque o Lula mandou, porque o Haddad era o candidato do Lula e porque na época do Lula a vida era melhor. Então, mesmo uma tentativa, não sei meio como, de voltar. O que o Bolsonaro fez, a gente sabe, né? O Bolsonaro desmoralizou ainda mais a presidência, o Bolsonaro entregou o orçamento para o Centrão. Na prática, quem governou foram os partidos da direita neoliberal tradicional, o vulgo Centrão, né? Junto com os militares, e Bolsonaro ficou ali meio que pregando golpe de Estado, sendo um líder de massas no contato direto, em que a governança do dia a dia ficou a cargo de várias figuras. O resumo da ópera é que, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional e do ponto de vista, inclusive, histórico, meio que transcendental, a presidência nunca mais recuperou aquela majestade que já teve, né? As pessoas não olham mais para o presidente como o grande líder da nação, ou o presidente como o cara, a pessoa que vai mudar, o presidente como uma pessoa que vai trazer esperança, o presidente como uma pessoa que vai lá e vai fazer, porque o presidente faz, porque é o presidente que manda, porque é o presidente que é foda. Tipo, houve um processo de descredibilização sistemática do Instituto da Presidência, e por uma série de motivos que eu não vou debater nesse vídeo, eu não acho que é o Luiz Inácio Lula da Silva a figura que vai recuperar 100% dessa legitimidade da presidência. O Lula cumpre um papel de trazer de volta, né, certas liturgias institucionais, certas ritualísticas, de parar de vulgarizar, de rebaixar o presidencialismo brasileiro com as práticas que o Bolsonaro tinha, mas o Lula não está investindo num processo de retomar a legitimidade da presidência, de retomar o papel da presidência como uma liderança da nação, de o presidente ser um organizador de um consenso nacional, que mal ou bom o JK conseguiu fazer,
o Getúlio conseguiu fazer, o Jango conseguiu fazer por um tempo curto, o FHC conseguiu fazer, o Sarney também conseguiu fazer, e Lula 1, e particularmente Lula 2, também conseguiu fazer. É isso, você pode discordar, aí tem contextos e conjunturas diferentes. No caso do Getúlio, tem golpe no meio, tem governo ultramilitarizado, Estado Novo, tem uma série de questões, né? No caso do JK, tem uma Guerra Fria ali no meio, que ajudou muito ele se equilibrar, né, nesse tabuleiro da presidência dentro dos contextos ali de conflitos geopolíticos. O fato é que existia uma função do presidente enquanto um grande líder, um grande organizador do debate nacional, um grande símbolo de um consenso nacional. E aí pode ser o consenso do combate à inflação, pode ser o consenso do combate às desigualdades, à exclusão social, pode ser o consenso do desenvolvimento, pode ser o consenso da industrialização, mas a gente já teve um presidente que encarnava aquela instituição como um guia, um líder, um organizador, o símbolo síntese de um consenso nacional. E isso não existe mais desde 2015 para cá, de tal sorte que a presidência ela não só tem menos funções institucionais, está perdendo espaço de governança para o Congresso a cada dia. A presidência também ela não vem hoje conseguindo expressar a função de um consenso nacional, de uma liderança nacional, de um símbolo síntese, de um projeto nacional de consenso. E aí o porquê a gente vai debater em outros momentos, e a gente vai debater nos próximos vídeos dessa série. Para ajudar nessa leitura de maior grau de duração histórica, né, nesse primeiro vídeo, eu recomendo 2 livros. O livro do Agustín Cueva, O Desenvolvimento do Capitalismo na América Latina, em que o Cueva foi um debate muito bom e muito atual sobre as características do desenvolvimento do Estado burguês na América Latina, e inclusive no Brasil, né, vale muito a pena. E O Brasil como Problema, de Darcy Ribeiro, que é um livro da década de 90, e que já anuncia que essas contradições entre uma inspiração à social-democracia brasileira, a arquitetura constitucional da Constituinte e o neoliberalismo iam causar crises de legitimidade, crises políticas, crises institucionais, além de vários outros aspectos. Esses 2 livros servem como base para a gente pensar esse primeiro aspecto do nosso vídeo, de 4 partes sobre crise do presidencialismo brasileiro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.